De volta com o programa Peripatéticos, aqui pela Rádio Cantareira FM 87.5 e também pela Estilo Web Rádio. Eu sou Rafael Norberto e nós continuamos falando de educação. No primeiro bloco, nós conversamos com o doutor Marco Aurélio Guimarães, professor de Medicina Legal e Bioética, e agora eu tenho a honra de conversar com o meu amigo Fausto Gobo, meu companheiro de trabalho, biólogo, professor, mestre em patologia, né? E agora vamos ver o ponto de vista pedagógico em relação à volta às aulas. Vamos conversar com um professor que, como outros, está no fronte, que foi jogado ali na linha de frente dessa batalha com da Covid-19, sem nenhuma arma para utilizar. Boa noite, Fausto. É um prazer recebê-lo aqui no programa Peripatéticos. Boa noite, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade dada aí para eu me explicar e me explanar a respeito do assunto. É isso aí. Então, vou ser direto também aqui na nossa temática para que a gente possa aproveitar muito bem o tempo. O Brasil, ele ficou quase 40 semanas sem aula. E isto é muito mais do que muitos países no mundo. E nós voltamos no meio da pior fase da pandemia. Algo explica ou justifica este retorno na sua visão como professor? Bom, o Brasil é um dos 4 países que mais ficaram, né, mais tempo ficou aí sem aula, junto aí com a Argentina, o Chile, Moçambique, tá? Agora, se você vê pelo lado, foram 40 semanas. Os Estados Unidos ficaram 38 semanas. Quer dizer, 2 semanas a menos. E é o país com o maior número de óbitos no mundo, hein? Então, é uma questão aí de informação. Agora, o que justifica isso? Bom, é a falta de planejamento, é a total desinformação. Então, não dá para se basear, né, em escolas americanas, europeias, orientais, pois a forma de comportamento é totalmente diferente. E a forma que a pandemia age nesses países também é diferente do que age aqui no Brasil. Eu acho assustador, né, quando eu vejo aí entidades governamentais fazendo comparações com abertura, fechamento de escolas na Europa e no Brasil, como se todos os países fossem iguais com relação aos métodos de ensino e à infraestrutura. Então, isso daí não dá para você ter, né, um parâmetro, mas a justificativa é realmente a falta de planejamento aí aí do nosso governo, né? Das secretarias, do ministério. Então, fica esse vai, volta, vai, volta. Então, essa é a justificativa. Você levantou uma questão aqui que antes mesmo da pandemia eu já batia ali, inclusive em sala de aula. O pessoal gosta muito de falar assim, Piaget dizia, Vygotsky, segundo esses pensadores alemães, esses pensadores franceses, né? E aí, se a gente aplicasse os métodos de Vygotsky aqui no Brasil, sem esquecer que o nosso patrono da educação de fato é o Paulo Freire, né? E aí eu ficava me perguntando, tá, beleza, o Piaget, o Vygotsky, eles estavam escrevendo para um padrão europeu de educação, um padrão extremamente de primeira. Seria a mesma coisa, falando português claro, querer pegar uma fita cassete e querer colocar e assistir num Blu-ray. Não vai rolar. E, infelizmente, a gente pega Paulo Freire, que é o cara que realmente está escrevendo para nós, e o governo faz o quê? Joga a biografia do cara na lata de lixo, né? Então, é justamente isso, né? Então, eu acho que talvez essa seja a justificativa. Não dá para comparar, né, em nenhum ponto, né? E o mais engraçado é que, de repente, a educação virou prioridade, né? Virou serviço essencial, né?
parece que não dialoga, né? Porque nunca foi um serviço essencial aqui no Brasil, né? De repente, transformado em essencial. Muito interessante essa questão. Mas ainda dentro dessa questão, né? O governo de São Paulo, em 2020, interrompeu as aulas numa situação melhor da que estamos vivendo hoje, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta para o secretário da Educação, o Rosselli, né? O governo, então, errou antes ou errou agora? Olha, o governo, naquela época, ele estava certo no início, pois era uma doença que não tínhamos muito conhecimento, né? Como que era disseminada, como que o vírus, qual era o comportamento infeccioso do vírus, mas o que faltou, e repito, e falta até hoje, é um entendimento. Há muita confusão, muita interferência, né? Então, o que nos difere de outros países é essa cultura que eu chamo, né, de complexo de especialistas. Médicos falando de pedagogia, pedagogos falando de medicina, engenheiros falando de economia e economista falando de saúde pública, e assim vai. Então, com isso, quem sofre é a população com toda essa desinformação e uma fácil manipulação por causa disso. Então, esse caso de estar certo agora ou antes, não precisa ser especialista. Tá? Se antes não estava como estar no pico de hoje, então, se ele fechou as escolas, né? Antes, deveria ter fechado agora, que está pior do que antes. E na sua opinião, né, esse retorno, né, das escolas particulares, elas refletem a pressão política, que os sindicatos das escolas particulares fizeram e também representam a incompetência dos sindicatos que deveriam representar, os professores? Sim, Rafael, nós estamos assim, a classe dos professores está assim, quase que abandonada, tá? Sempre foi assim, né? Então, concordo que a escola é uma prioridade para o desenvolvimento de crianças, dos jovens, mas o que estamos vendo não é uma preocupação com esse desenvolvimento, e sim a posição política, os interesses. Vemos muito esse diálogo de déficit pedagógico, abismo pedagógico. E esquecemos que estamos há mais de 40 anos com esse déficit e esse abismo, né? E detalhe, não tinha pandemia, tá? Então, essa pressão que é dada em cima, né? Isso daí, nossa, são muitos, são pais, entidades, escolas particulares, escola. Agora, o que nós estamos vendo aí é colocar a escola pública, né, de lado aqui e fazer com que, desculpa o termo, né, a escola particular é o boi de piranha, né? Então, ele está sendo o quê? Ele está sendo aí motivo de um estudo, né? Praticamente, está sendo feito aí uma experiência com a escola particular. Inclusive, a gente pode culpar, né, justamente esse sindicato das escolas particulares. Então, o governo uniu o útil ao agradável. Ah, vocês querem voltar? Então, vai na frente, né? Vai na frente, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a gente já está há quase um mês, né? Ou um pouquinho mais já de um mês, de retorno às aulas, né? Sim, E é muito interessante, porque a escola pública ela mal voltou e a gente ouve, né, mães sendo contratadas para ir ajudar na limpeza, a gente ouve escolas que estão numa situação extremamente caótica, né, e a gente de fato não sabe o que vai acontecer. Escolas que não têm o mínimo álcool gel, sabonete,
e etc e tal, né? E aquele que poderia, de repente, dar um break aqui no município de São Paulo, né? Que é o Bruno Covas, desde as eleições, eu não sei se ele está bem de saúde, se está fazendo alguma coisa, porque a última notícia que eu ouvi foi que ia proibir os velhinhos de andar de ônibus e que ia aumentar o próprio salário. Depois disso, eu não ouvi mais nada da gestão do Bruno Covas, né? E aí, o Rosselli, é até uma questão que gostaria de perguntar para você, né? Fausto, você trabalha na rede, né? Na rede particular. E aí, na semana passada, o Rosselli, ele deu uma entrevista falando que alguns professores que tinham se contaminado por Covid-19 eram eles os responsáveis pela contaminação por não seguirem os protocolos. Você acha que num futuro próximo é basicamente assim que o governo vai se defender de possíveis catástrofes que vierem a acontecer na educação? Então, como você falou, né? A pressão sendo feita aí pelo ensino, principalmente particular, foi enorme com essas passeatas, essas carreatas. Antes disso também. Agora, o que me espanta é a desinformação de alguns pais, né? No sentido aí sobre o risco que os filhos podem estar correndo. Eu não sou especialista, né? Mas nós temos aí a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, tá? Por exemplo. Agora, escutamos muito sobre o abismo, como eu tinha falado, entre os ensinos, né? Mas eu pergunto, é de agora que esse abismo existe? Ou a pandemia escancarou ainda mais, né? O que já estava às nossas vistas? Eu tenho aqui, peguei algumas informações, né? Então, eu sou um profissional da educação há 30 anos. Então, eu não penso como alguns pedagogos, né? Não estou generalizando, mas alguns pedagogos que não têm nem a noção do que é uma sala de aula, tanto no ensino público como no privado, tá? Eu vi escolas prepararem aí protocolos que dariam aí segurança biológica aos alunos, professores e funcionários. Quer dizer, já vou te adiantar que os protocolos escolares são inúteis, tá? Vou te explicar o porquê. Para que um protocolo seja eficiente e eficaz, tá? Tem que haver aí um rigoroso controle das normas a serem seguidas, eficiência, né? E que todos sigam essas normas, como distanciamento social, uso correto de máscaras de qualidade, tá? Higienização nos locais, como banheiros, salas, brinquedos. Aí está a eficácia, né, do protocolo. Agora, o que eu estou percebendo, né, e presenciando, não é bem isso. Tá? Estou vendo aí crianças usando incorretamente as máscaras ou não usando, não respeitando o distanciamento social, tá? Trocando objetos entre si. Então, a realidade é bem diferente da expectativa. E o que me incomoda, tá? É que os pais, eles estão o quê? Eles estão sendo iludidos, vendo apenas a aferição da temperatura, tá? E totem de álcool gel na porta da escola. Mas lá dentro é bem diferente, tá? Então, no ensino público, eu nem me atrevo a comentar, né? Que escolas que dispensaram aí os funcionários de limpeza, tá? Os mais importantes aí, tá? Para um bom protocolo. Falta de material de limpeza. Como serão esses protocolos nessas unidades escolares, né? Como você quer controlar o contágio se não fizermos por exemplo, uma testagem eficiente, para que tenhamos aí os números reais e não apenas suposições e achismos, né? Aí tivemos agora a confirmação
praticamente aí 1.500 casos de Covid em escolas, e isso não foi liberado. A Secretaria da Saúde, tá, e da Educação não colocou isso a público. Tá? Cadê esses dados? Né? Então, quanto à fiscalização, até o momento, não vi nenhum órgão fiscalizador em escolas particulares, para ver se estão seguindo protocolos ou não. Né? Então, escolas particulares não oferecendo, por exemplo, equipamentos especializados, os EPIs, para os professores, funcionários, tá? Apenas cedendo máscara de tecido com o logotipo da escola, que não tem proteção eficaz. Tá? Os professores tendo que o quê? Tendo que arcar com os IPIs para o mínimo da sua segurança. Agora eu até faço aqui uma indagação, né? Seguindo a CLT, a partir do momento que professores ou funcionários usarem EPIs, precisa ter uma controladoria ali, fazer uma fiscalização e ver se a escola, quanto a escola tem que pagar de insalubridade para o professor. Porque a partir do momento que o professor está usando EPI, tá, tem aí, está na CLT, tem aí a contagem da insalubridade. Então, principalmente para o mínimo de segurança, tá, dos funcionários, professores e até dos próprios alunos. Professor Fausto, o senhor está descansado? Porque geralmente, né, a gente ouve as pessoas leigas falando que o ano passado não teve aula. Então, o senhor deve estar bastante descansado, deve ter viajado bastante, deve ter aproveitado o seu tempo para ler todos os livros que você não teve tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas o como foi a sua vida pedagógica em 2020 e depois quais surpresas ainda estão sendo reservadas para 2021 do campo de vista técnico da sua profissão. Então, para todo mundo ficar sabendo, né, que o professor ele tem que preparar as suas aulas. Então, quando a pandemia chegou, pegou todo mundo desprevenido. Então, temos sim, todos temos noções de informática, mas aí simplesmente jogaram em cima de todos os professores a responsabilidade de você ser um expert em informática, de você saber todos os programas relacionados, né, todos os aplicativos relacionados aí a como dar uma videoaula, né? Então, essa responsabilidade, você imagina, eu levava em torno, uma boa aula, eu levava em torno aí de 1 hora e 20 para montar uma aula. Aula normal, aula sem ter vídeo, né? Agora, para se montar aulas com o equipamento, inserir o vídeo, colocar a aula na plataforma, tudo, se leva ainda mais de 1 hora e meia, quase 2 horas para fazer isso. Agora, imagina um professor que tem 20 aulas semanais, tá? 14, 15 aulas semanais, ou até mais de 20 aulas semanais. Tá? E aí, como fica? Tá? Outra coisa, o seu equipamento. As escolas eram assim, olha, professor, o senhor vai trazer o seu computador? Opa, peraí, o meu computador? Tá? Em casa, usamos os nossos dados, né? Os dados móveis, os nossos dados de internet. Tá? Então, o professor teve gasto também. Então, esse negócio de escutar, eu escuto, a gente fica até chateado, né? Eu até tenho uma frase que eu brinco, entre aspas, com o pessoal, que é assim, já chegaram para mim e falaram assim, professor, o senhor não trabalha, o senhor só dá aula? Tá? Eu não vou nem responder o que eu respondi por causa do programa, tá? Mas fica aí na imaginação. Né? Então, o professor ele tem uma visão aí dos pais,
Também não estou generalizando, tá? Mas os pais é assim, esse cara não faz nada. Pô, ele só dá aula, tá? Já vou deixar bem claro, e aí é um desabafo. Então você vai me desculpar, Rafael, tá? Eu dou sim, dou aula, eu trabalho sim, e ainda cuido do filho de vocês, tá? Porque escola, voltando a dizer, não estou generalizando, tá? Mas escola virou depósito de criança. Esses diálogos que a gente escuta, tá? Ai, porque eu estou preocupada. Mães na televisão, na mídia, eu estou preocupada com o desenvolvimento pedagógico do meu filho. Tá nada, tá? Não tá nada. Não tá preocupada. Porque não aparece em reunião quando precisa, tá? Não aparece na escola quando é chamada. Voltando a dizer, não estou generalizando, tá? Então, não está preocupado coisa nenhuma com a vida acadêmica do filho, tá? Porque nem com as aulas que nós tínhamos, que eram as aulas virtuais, a gente teve a oportunidade de ser de mão dupla. Os alunos entraram na minha casa e eu entrei na casa dos alunos. E aí eu vi alguns comportamentos que justificam isso daí, tá? Então, é complicado. E já vou dizendo, professor trabalha e trabalha muito. Eu desafio alguém, qualquer um, tá? A ser professor, tá? Eu estou fazendo aqui um desafio. Eu quero ver você que critica o professor, vai ficar um mês, nem um mês, uma semana numa sala de aula de um sexto ano. Esse é o desafio que eu falo e o desabafo. Realmente é uma profissão, né? Inclusive, uma vez eu vi uma estatística dizendo que muitos profissionais que se formam em pedagogia ou licenciaturas, né, eles acabam permanecendo muito pouco tempo, né? Eles chegam com todo aquele sonho da educação, né? Aquela coisa do carrossel, né? Aquela coisa do que é muito bonito, né? E quando eles entram ali na sala de aula, muitos eles desistem no primeiro ano. Primeiro ano acaba sendo essa desistência, né? Isso é muito cruel, né? É uma profissão é muito bonita, a gente luta muito, mas realmente é muito difícil, é só para quem gosta mesmo. Uma pergunta agora que não quer calar, né? Nós estamos aí no período mais difícil da pandemia, conforme já conversamos, vacinação a um ritmo extremamente lento, mas uma previsão aí que os professores sejam vacinados, previsão, e aí aquilo que é previsão no Brasil a gente nunca sabe, previsão que a gente seja vacinado entre maio e junho, né? E aí, levando isso em consideração, nós teríamos aí mais 3 meses. Não poderia esperar 3 meses esses prejuízos pedagógicos que o secretário da Educação aponta, 3 meses ia fazer diferença? Vai fazer diferença realmente? Não podia ter esperado um pouquinho mais? Então, Rafael, quanto à vacinação, né, fica complicado, porque nós estamos presenciando, por exemplo, a falta de competência de um Ministério da Saúde, tá? Que não tem controle nenhum, né? Logística totalmente furada, né? Então, desacreditando a população, né? Muitas contradições, descasos, divergências aí nas esferas federais com as estaduais e com as municipais. Então, não acredito que os profissionais da educação receberão, tá, essa vacina nesse período, tá? Tenho minhas dúvidas. O que nos resta, no caso, como professores, é nos cuidarmos, né, e seguirmos aí o protocolo de saúde por nossa conta, porque como eu já falei, protocolo de saúde de escola é furado, tá? É para inglês ver. Então, primeira semana foi lindo e maravilhoso. Na segunda semana,
é como se não tivesse, a única diferença é que alguns usam máscara, tá? Então é como se não tivesse aí pandemia, tá? Horário de intervalo todo mundo junto, né? Na hora do intervalo, mesmo em sala de aula, tirando máscara e ficando juntos, tá? Dançando na sala, tá? Então, não dá para chegar e falar, professor tem que ficar na sala com o aluno. Não, 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 não. Tá? Essa não é função do professor, não. Tá? Então, não é a função. Agora, minha opinião, não é a função do professor? Sim, o professor tem a função de orientar, com certeza. Orientou uma, duas, três vezes. Não orienta mais. Tá? Por isso que o governo, as escolas municipais, eles estão contratando mães para investigar, né, e dar um apoio aí na parte do protocolo. Tá? Então, até o governo sabe que criança não tem protocolo de saúde. Tá? Então, você tem que ficar alertando os seus alunos uma vez, duas vezes, depois para. Nós temos conteúdo para seguir. Tá? Então, se eu não der o conteúdo, se eu ficar parando a aula toda hora para dar aí ó, uma chamada na sala por causa do uso, né, da máscara, do distanciamento, dos protocolos, aí fica complicado. Né? Cada criança que sai do banheiro tem que ser higienizado o banheiro, né? Coisa que não ocorre em alguns casos. Né? Ocorreu nas primeiras semanas, depois não. Tá? Então, é para alertar os pais mesmo, porque para alguns pais, voltando, não estou generalizando, para alguns pais, olhou ali para a escola, viu a aferição de temperatura e o alquinho gel no totem e passando o pezinho no paninho, tá? Protocolo não é isso, tá? Então, só falo, eu acho que todos, principalmente das redes particulares aí, das escolas privadas, todos os pais receberam protocolos, tá? Da escola, tá? Eu acho que aí tem que começar a exigir, em vez de se pegar em detalhes, né, que não tem nada a ver, comece a investigar, comece sim a pegar os detalhes importantes, principalmente se a escola está seguindo o protocolo. E quando falo seguindo o protocolo, é todo o período que a escola está aberta. É isso aí. Nós conversamos hoje aqui com o professor Fausto Gobo. Conversamos também com o doutor Marco Aurélio Guimarães, que é professor de Medicina Legal e Bioética. O Fausto, ele é biólogo, professor e mestre em patologia. E eu já vou deixar um convite de antemão para o Fausto para falar ali sobre as suas teses, né? Onde ele fala sobre violência contra crianças e etc. Né? E que é muito interessante, vale muito a pena assistir. Ou seja, nós não estamos falando com uma pessoa qualquer ou com alguém que simplesmente está abrindo a boca e deixando o espírito falar. Não, estamos falando com alguém que tem uma vasta experiência com crianças, né, com adolescentes, com aula e com outras formações. Queria agradecer de coração, Fausto, a sua participação. E antes da gente finalizar, gostaria de saber se você tem algum recado para deixar para pais, professores, alunos e governantes mediante a tudo que está acontecendo neste momento no país em relação, evidentemente, à educação. Então, eu tenho a acrescentar, né, que só para fazer um parecer antes do. Eu me lembro que quando eu estava no início desse ano aqui, que eu estava na instituição onde eu trabalho, em uma das instituições que eu trabalho, houve aí uma reunião de direção, coordenação, reunião com os pais, lógico, virtual, alguns alunos, mas em nenhum momento nenhum professor foi consultado, tá? Deixando bem claro, tá?
que a nossa classe tem um total descaso. Então, não foi assim, vamos chamar os professores, que eu quero ver o parecer dos professores, né? E no momento ocorreu isso daí. Então, o recado que eu tenho que dar, né, aos pais: fiquem de olho nos protocolos da escola dos seus filhos, tá? Fiquem de olho nas informações corretas, nas informações, não as desinformações, tá? Com relação ao que pode acontecer se seu filho tiver aí um contágio na escola, tá? Para os governantes, eu só tenho a dizer, coloquem mais profissionais da área, né? Se é da área de saúde, profissional da área de saúde, se é da educação, profissional da área de educação, tá? Para que todos aí tenham pelo menos uma noção do que estão falando, né? Quando chegam e falam mas o professor na sala de aula, pegue o secretário da educação e coloque ele uma semana, um mês dentro de uma sala de aula, para ele ver o que é a realidade das escolas estaduais, a realidade das escolas municipais, tá? Então, antes de criticar os professores, não estou criticando ninguém aqui, só estou dando um toque, só avisando, né? Por quê? Porque é fácil você falar que um professor não trabalha, que o professor viaja na pandemia, que o professor não tem trabalho nenhum, isso é fácil falar. Tá? Agora, vai dar aula onde numa escola não tem nem papel higiênico, não tem nem água para você tomar. Tá? Vai dar uma aula assim. Tá? Então, eu defendo sim a minha classe, eu defendo meus colegas, porque não é fácil dar aula. Tá? Você tem que ter o dom. Tá? Agora, criticar é fácil. Então, eu só falo um negócio: empatia. Se coloque no lugar. Vai lá e vai dar uma aula. Tá? Fica lá um período para ver se consegue. Tá? Esse é o meu recado. É isso aí, galera. Tivemos a honra de conversar aqui com o Fausto Gobo. O programa Peripatéticos, ele vai ficando por aqui. E, professor Fausto, muito obrigado e espero ver você em breve, com saúde, evidentemente, para que a gente possa conversar sobre outros assuntos. Uma boa noite Boa e noite, eu que agradeço.